Olha, e mais um caso grave envolvendo uma possível abordagem policial de militares de Alagoas. 4 PMs lotados no 3º Batalhão, lá em Arapiraca, foram denunciados pelo Ministério Público por lesão corporal seguida de morte de um adolescente de 17 anos. Quem vai nos trazer detalhes ao vivo é a Maria Maciel. Maria, qual foi o motivo dessa abordagem? Porque a gente está acompanhando, inclusive, outra abordagem desastrosa que também aconteceu em Arapiraca, também com alguns policiais do 3º Batalhão, e nesse caso agora também resultou na morte, é isso? Mas de um adolescente, Maria? Isso mesmo, Edson. Esse crime aconteceu no dia 25 de novembro de 2021. De acordo com levantamentos do Ministério Público, que recebeu aí esse processo, esse inquérito policial, o adolescente, isso era por volta das 4 horas da tarde. O adolescente estava ali pelas imediações da Universidade Federal de Alagoas, quando um carro da polícia, de policiais lotados aí no 3º Batalhão, em Arapiraca, começaram então a persegui-lo. De acordo com os levantamentos, inclusive o que foi dito pelos policiais, é de que esse rapaz teria fugido e então os policiais iniciaram essa perseguição. Num dado momento, esse rapaz, numa motocicleta, entrou numa rua sem saída. Ele tentou ainda sair dali, mas não conseguiu e foi atingido por um disparo. Esse disparo atingiu a região lombar do adolescente, o que indica, segundo os laudos periciais, de que ele estaria deitado quando foi atingido. Essa bala teria partido de dentro desse carro dos policiais. Agora, o Ministério Público entende que, neste caso, o rapaz, esse adolescente de 17 anos, ele, na verdade, não estaria fugindo da perseguição. Ele fugiu após ser perseguido pelos policiais. E por que ele estava fugindo? De acordo com as investigações, ele não tinha carteira de habilitação e, por esse motivo, deve ter se assustado e tentou, então, seguir um outro caminho para que não fosse abordado pelos policiais, o que não aconteceu. Então, o promotor deste caso, ele vê que os policiais não deveriam ter feito essa perseguição, e sim apenas o acompanhamento desse motociclista para ver se ele cometeria algum crime ou não, para que não chegasse a esse ponto. Ainda de acordo com esses levantamentos do Ministério Público, durante as investigações, inclusive depois de ouvir testemunhas e também imagens, ficou descartada o que foi apontado aí pelos policiais, de que esse jovem, esse adolescente, estaria armado e teria disparado contra os policiais. Então, durante as investigações, o Ministério Público descarta essa possibilidade. Não foi encontrada, diz que a arma teria sido plantada no local e que esse jovem não tinha nenhuma arma de fogo. É por isso que eles foram denunciados pelo crime de fraude processual, porque essa arma teria sido plantada. E o que faz também o Ministério Público ir nessa direção e contra o que foi dito pelos policiais é de que esse jovem, ele trabalhava num supermercado de Arapiraca, fazia um curso de aperfeiçoamento no SENAC, tinha uma conduta social e familiar ilibada e não tinha nenhuma passagem pela polícia, nada que pudesse então levar a acreditar que ele teria essa arma de fogo. E o fato desses policiais terem sido denunciados pelo crime de lesão corporal com resultado morte, é porque o jovem foi atingido por apenas um disparo e foi rapidamente socorrido. Então, de acordo com o entendimento do Ministério Público, não houve a intenção de matar, mas isso não tira a gravidade desse caso. Esse processo ele segue em segredo de justiça, agora com a denúncia desses 4 policiais do 3º Batalhão de Arapiraca, agora fica a cargo da justiça decidir se aceita ou não essa denúncia. O fato é que mais uma vítima, um inocente, acabou morrendo por conta de uma abordagem policial.
Então agora esses quatro policiais vão ter que responder aí pelo que fizeram. Então a gente muitas vezes questiona, né, porque o Ministério Público ele tem acompanhado todos esses casos, né, tem recebido muitas denúncias em relação a excessos, abordagens policiais, e agora a gente vê um desfecho deste caso, né? Isso foi em 2021 e agora 2022 que houve essa denúncia. Por quê? Porque o Ministério Público ele precisa se municiar de toda a documentação, de todas as provas, de tudo o que possa, então, trazer os fatos à tona, né, para saber exatamente o que aconteceu e, por isso, essa denúncia contra esses policiais. Então, a gente segue acompanhando, porque como o processo está em segredo de justiça, a gente não tem muitos detalhes desse caso. Eu volto com você, Edson. Pois é, Maria. Agora chama a atenção, não é, as coincidências com o caso que a gente está acompanhando já há algumas semanas, que inclusive resultou na morte também, né, de uma pessoa, de um morador de Arapiraca, né, do Maurício, que a gente vai falar na sequência com a Beatriz Lacerda sobre esse assunto. Porque, assim, foi uma abordagem, e pelo que falou o Ministério Público, e denunciou o Ministério Público, mal feita também. Houve a tentativa, inclusive, de dizer que a vítima, que morreu, inclusive, teria uma arma. E segundo o Ministério Público também acabou de falar, essa arma teria sido plantada após, né, essa vítima receber um tiro. Então, assim, é muito parecida com a história que a gente acompanhou do empresário também de Arapiraca e, curiosamente, é o mesmo batalhão, o 3º Batalhão, sediado em Arapiraca. Então, assim, é importantíssimo a gente trazer os casos e, assim, não generalizar, não quer dizer que todos os policiais do batalhão, todos os policiais militares não fazem corretamente o seu serviço. Mas, assim, o que é que está acontecendo para a gente ter 2 relatos de 2 casos, inclusive, nesse que a Maria está falando agora. Esse caso, o inquérito já tinha sido concluído, o Ministério Público agora oferece a denúncia, não é isso, Maria, para dar seguimento ao processo judicial, como acontece exatamente na Justiça, para depois a Justiça aceitar ou não essa denúncia, enfim, e marcar um julgamento. Mas o outro caso, o inquérito ainda está sendo concluído. Mas o que chama a atenção são essas coincidências. Então, assim, os excessos ou a má abordagem, uma abordagem mal feita que resulta na morte de quem está sendo abordado. Ora, se o menino, o adolescente de 17 anos, de fato, estava sem a carteira de habilitação, que é algo muito comum, errado, mas muito comum, principalmente no interior, tem na capital, imagina se não tem no interior. Se todo mundo que não tiver carteira de habilitação for abordado dessa forma e morrer, vai ficar difícil, né, Maria? Então tem que ter realmente uma melhor abordagem, né? E, claro, o Ministério Público está acompanhando também, porque são 2 casos muito parecidos, né? Isso mesmo, Edson. E o que assusta até neste caso específico dessa denúncia do Ministério Público é essa questão da fraude processual, né? Não é possível você admitir, né, que policiais de uma corporação possam plantar uma prova, né, para se defender, para mudar a versão da história. Então isso é muito complicado, isso é muito perigoso, né? A gente se assusta ao ver isso, porque você se defender, né, do que aconteceu. Agora, plantar uma prova, como uma fraude processual, isso também é muito perigoso, é muito complicado e o Ministério Público tem, sim, acompanhado esses casos. E é claro, né, a gente sabe que essas abordagens, né, como a gente sempre mostra aqui e discute, tem sempre os 2 lados da história. Tem o lado da vítima, que vão ser as testemunhas, que vão poder dizer, e tem também dos policiais. Então, eles tiveram, durante esse processo, né, esse tempo para se defender, mostrando as provas e tudo mais, seguiu o trâmite de todo um processo que, inclusive, foi bastante demorado, né? Primeiro, toda a investigação policial, com a conclusão do inquérito, que em seguida foi remetido ao Ministério Público e que agora, então, denunciou esses policiais militares, e a Justiça é que vai decidir, então, se eles vão ser julgados ou não. Mas realmente preocupa e muito, né? E a sociedade quer saber, né? E quer, inclusive, fazer que a gente faça uma reflexão. O que está acontecendo, né? É falta de treinamento? É má conduta? É um caso isolado? O que está acontecendo? Então, tudo isso realmente precisa ser bastante esclarecido.